Olá, o Ordem do Dia de hoje vai falar das conquistas femininas ao longo da história. Mulheres em cargo de gestão e donas de empresas compartilham suas experiências. Uma entrevista especial com Kátia Boulos, presidente da Comissão da Mulher Advogada, e a peça teatral que mostra como uma convenção de trabalho pode resultar em um relacionamento amoroso. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Ordem do Dia, programa que une a TV Cultura e a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. O encerramento do Mês da Mulher vem acompanhado de várias ações da sociedade civil e da classe política em favor da igualdade de gênero e do empoderamento feminino. São avanços que costumam caminhar lentamente, o que explica a falta de mulheres em postos considerados redutos masculinos. A luta da mulher é diária e vem de longa data. Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta. Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. São décadas de luta por igualdade e respeito, para estar nas salas de aula, no processo seletivo, como que a gente pode fazer? Para ter direito ao voto, para estar no mercado de trabalho. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça. A história do século XX mostra que a mulher precisou batalhar muito para garantir espaço na sociedade. Uma trajetória que exigiu coragem, liderança e talento. Então abraça essa causa que a gente merece respeito e a gente vai lutar por isso. Eu, particularmente, encaro como uma das principais conquistas da mulher ela poder ter voz hoje em dia. Ela poder ter voz nos vários sentidos em que você pode pensar a palavra voz. Voz para reclamar, voz para dizer aquilo que a agrada, voz para dizer não, voz para não consentir a uma determinada investida, voz para pleitear alguma coisa, voz, enfim, no sentido mais amplo da palavra, ela poder se posicionar, não é? E não ser retalhada em função desse seu posicionamento. Cada uma tem direito a escolher aquilo que quer para si mesma. Tantas lutas e conquistas precisavam de uma data para reflexão e celebração. A Unesco, órgão das Nações Unidas para a Educação e Cultura, adotou o 8 de março como Dia Internacional da Mulher. A origem da data é controversa. A versão mais conhecida fala de uma greve de trabalhadoras ainda no século XIX, em Nova York, que teria terminado em mortes. Mais de um século depois, na área do trabalho, as mulheres tiveram alguns avanços. Os direitos das mulheres são direitos humanos. No Brasil, elas representam 44% do mercado formal. Em 2007, eram 40%. O país se comprometeu a reduzir até 2025 a desigualdade em relação à presença das mulheres no mercado, o que aumentaria o PIB nacional em quase 400 bilhões de reais, segundo um estudo da Organização Internacional do Trabalho. Alguns desafios permanecem. As mulheres são maioria entre os desempregados e mães com filhos pequenos têm mais dificuldade para conseguir uma recolocação no mercado. Vamos pra lá comer mané? Um preconceito que a Fabiana sentiu nas entrevistas de emprego. Quando perguntam se tem filho e no caso de ficar doente, alguma coisa, com quem deixar, né? Com quem a criança vai ficar? Após o primeiro filho, muitas mães não conseguem conciliar a rotina de ser mãe com a rotina do trabalho. E isso dificulta a relação do empregador com o empregado. Na política, uma lei de 1995 exigiu que os partidos reservassem às mulheres ao menos 30% das candidaturas. Os avanços ainda são tímidos. Em 2014, a bancada feminina na Câmara dos Deputados aumentou, mas as 51 deputadas eleitas naquele ano representavam apenas 10% das cadeiras. Neste mês, o Supremo Tribunal Federal decidiu que os partidos deverão destinar pelo menos 30% dos recursos do fundo destinado às campanhas para a candidatura de
de mulheres. E é só olhar a história para entender o tamanho do desafio. A primeira mulher eleita para o Senado foi a mineira Júnia Marise, em 1990. 4 anos depois, o país elegeu a primeira governadora, Rosiana Sarney, no Maranhão. Foram necessários mais 16 anos para uma mulher chegar à presidência da República. Nós temos que aclimatar o nosso país dentro de um contexto maior, né? Nós vivemos num país, como nós conversávamos, patriarcal, de uma herança patriarcal, de uma herança escravocrata, enfim, de uma herança extremamente machista, não é? Latina machista, aonde é muito difícil para a mulher conseguir atingir um determinado cargo de destaque, e quando ela atinge, ela é alvo de críticas e de olhares bastante severos. Na Justiça, apenas no ano 2000, uma mulher, a ministra Ellen Grace, chegou à presidência da mais alta corte do país. Atual presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia admitiu ter sofrido preconceito ao fazer concurso público. Eu fiz concurso para procuradora em 1982 e na banca examinadora, na prova oral, que já é um momento em que a gente está mais tenso, um dos examinadores me disseram que a senhora é muito boa, então pode ser que a senhora seja aprovada. Agora, se for igual aos homens, eu já logo vou avisando a senhora que nós preferimos procuradores homens. Isto antes de a prova começar, os senhores podem imaginar o que significa. O Brasil mudou. Hoje, se alguém dissesse isso, se um examinador, professor de direito, dissesse isso na banca examinadora, seguramente a minha reação, que na hora foi uma reação de dizer que eu não aceitaria isso e que não seria procuradora, senão igual no exercício do meu dever a qualquer outro dos homens e dos colegas procuradores, mas apenas isso. Única ministra do Superior Tribunal Militar, Maria Elizabeth Rocha lembra que a Marinha foi a primeira força a incorporar mulheres em seus quadros. Para que o Superior Tribunal Militar e a própria Justiça Militar de primeira instância tenha uma participação feminina mais contundente, pode-se dizer assim, eu nem diria majoritária, mas mais contundente, é fundamental que as mulheres tenham uma plena integração nas Forças Armadas. E isso vai acontecer, mas vai acontecer daqui a, no mínimo, 3 décadas, um tempo longo demais. Na luta por direitos, alguns desafios parecem maiores e mais difíceis de superar. A violência contra a mulher é um deles. Apesar das delegacias especializadas, das leis Maria da Penha e do feminicídio, 12 mulheres são assassinadas por dia no país e outras 135 são vítimas de estupro. Quando eu digo não, é não. Quando eu digo não, é não. Neste mês, a Câmara dos Deputados aprovou projetos que aumentam a pena em caso de estupro coletivo e tornam crime a divulgação de cenas de estupro. Só o fato, às vezes, de você colocar um short, as pessoas já começam a mexer, já começam a olhar. E a importunação sexual, o que permitirá punir atos libidinosos cometidos no transporte público. O rapaz foi e me esfregou em mim. E eu fui dar um tapa na cara dele. Isso se chama cultura, isso se chama falta de aprendizado no mais amplo sentido do termo. Isso não acontece de um dia para o outro. E isso a mudança legislativa não tem o condão, oxalá tivesse, de alterar. Não é? Isto, vamos dizer, pode ser robustecido pelas mudanças legislativas, mas não alterado só pelas mudanças legislativas. Eu só acredito realmente numa alteração de peso, e aí sim substancial, que você possa dizer, bom, essa mudança veio para ficar, quando se perceber que culturalmente houve uma sedimentação desses conceitos e uma solidificação desses conceitos em nível de que falam sobre igualdade. Fora disso, acho muito difícil. A seguir, a experiência de mulheres que chegaram em lugares considerados redutos masculinos no mercado de trabalho e as decisões que provocam desigualdades, como autorizar que mulheres paguem menos para entrar em danceterias. Voltamos em instantes.
Mesmo com avanços significativos no mercado de trabalho, as mulheres ainda recebem salários menores. A discriminação é sentida até por empresárias e gestoras com voz de comando. Obstáculos para quem tenta deixar tudo em ordem. Nos anos 90, ela assumiu a liderança de uma das maiores redes de varejo do país. Em 2013, fundou em São Paulo um grupo para discutir temas ligados ao empoderamento feminino. E para você ter inovação, você pode melhorar sempre o que você está fazendo, ou você pode pensar fora da caixa alguma coisa que ninguém pensou. Para isso Hoje, o Movimento das Mulheres do Brasil tem 15 mil integrantes. E sua fundadora, a empresária Luísa Helena Trajano, virou uma referência. Tem que assumir. Ela foi um dos destaques no Fórum Econômico Mundial para a América Latina, realizado entre os dias 13 e 15 de março na capital paulista. Participou de 4 debates sobre temas como liderança e igualdade de gênero. Sou uma pessoa que sempre acho que o que vai sobrar para mim é o que eu posso contribuir. Você é do tamanho daquilo que você compartilha. Para mim, o emprego é a melhor coisa que eu posso contribuir para que as pessoas tenham dignidade no país. 7 milhões de empresas brasileiras, 1/3 do total, tem mulheres como donas ou sócias majoritárias. É o que aponta um estudo da Serasa Experian. Nos últimos 3 anos, o país ganhou mais de 1 milhão de empreendedoras. Eu acho que é importante, principalmente porque quando a gente tem uma empresa, por exemplo, dirigida por mulheres, não é uma questão assim de que as mulheres são melhores do que os homens, nada disso. É que começa a levar toda a condução da empresa a partir de um viés de uma preocupação com aquilo que é uma preocupação nossa, como, por exemplo, a questão de filhos. Uma outra pesquisa revelou que as brasileiras são mais empreendedoras que os colegas do sexo masculino e abrem mais empresas por necessidade do que eles. Foi o caso da Tatiana. Com dificuldade de voltar ao mercado, ela se reinventou como empreendedora junto com a sócia Isabela. A gente sabe que exige muito da gente de atenção e de cuidados e que se a gente não tiver um apoio, uma rede de apoio, a gente não consegue fazer. Não é fácil, não é simples, mas as vantagens compensam. Porque a vantagem é você poder fazer assim a sua rotina com o seu filho, entendeu? Você poder também se dedicar a ele, poder também fazer o que você gosta, empreender e estar com ele ao mesmo tempo, né? A flexibilidade e tudo. A Dani criou uma plataforma que ajuda mães que querem empreender. Em 10 meses, viu crescer 360 empresas. A gente só é o meio. É que ela tem poder, né? Ela tem poder de voz, ela se sente mais forte, mais conjunta. Mas quando o assunto é salário, as desigualdades resistem. Apesar dos avanços no mercado de trabalho, as mulheres ainda ganham menos que os homens, mesmo quando possuem mais tempo de estudo e qualificação. A diferença de remuneração média é de pelo menos 16%. Alguns estudos apontam índices ainda maiores. Uma pesquisa com 8 mil profissionais, realizada por um dos principais sites de empregos do país, mostrou que a desigualdade acontece em todos os cargos e níveis de escolaridade e se acentua conforme a mulher sobe na hierarquia da empresa. Quando elas ocupam cargos de presidente e diretor, recebem em média 32% menos. As menores diferenças estão nos cargos de auxiliar, assistente, estagiário e trainee. As mulheres recebem menos, por quê? Porque o empregador muitas vezes não quer investir muito nessa mulher, porque daqui a pouco ela pode engravidar, ela vai licença maternidade, então tem algumas coisas que ainda pesam muito para a questão da condição feminina. Nós não estamos aqui fazendo uma comparação homem e mulher, ao contrário, estamos dizendo que homens e mulheres têm as mesmas aptidões, as mesmas qualidades, os mesmos defeitos também, e não é justo que a mulher não consiga se inserir no mercado de trabalho por uma questão de preconceito. Para corrigir estas distorções, a Islândia aprovou uma lei que multa as empresas e agências governamentais com mais de 25 funcionários que não obtenham a certificação especial sobre políticas de igualdade de remuneração. Foi o primeiro país a tomar uma iniciativa desse tipo. Com a reforma trabalhista, que eu faço crítica de A a Z, mas que a gente tem que reconhecer que nesse ponto, o que vai acontecer? Nós temos agora uma multa
para as empresas que fazem a diferença salarial por discriminação em razão de sexo, e não só de sexo. Nós temos outros itens também importantes para a gente colocar. Mas ficando no nosso tema, que é a questão homem e mulher, então você tem hoje uma multa. O que é importante é um passo, mas eu ainda faço uma crítica, porque é uma multa muito pequena. Significa dizer que naquele risco empresarial ainda vale a pena você simplesmente pagar o salário diferente. Porque se, de novo, a mulher reclamar, se provar, se não fizer um acordo, tem que pagar a diferença e uma multa muito pequena. Então deveria acontecer, como tem acontecido na Europa, de você trabalhar com multas altíssimas para desestimular essa diferença de tratamento. Meu nome é Cauê e eu gostaria de saber por que só os homens são punidos quando não pagam pensão. Isso é uma falsa percepção da realidade, porque nós temos uma legislação específica sobre alimentos, sobre o dever, a obrigação de pagar alimentos, e ela não determina que é o homem ou a mulher o devedor de alimentos, mas sim o cônjuge ou o genitor que não detém a guarda. O que falta para as mulheres alcançarem direitos plenos? Quem responde é Kátia Boulos, presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB São Paulo. Doutora, o que merece ser comemorado pelas mulheres? Merece ser comemorada a visibilidade das questões da mulher no cenário político, social e econômico em geral, né? Vamos dizer, do nosso país principalmente, e mais especificamente no nosso estado de São Paulo. Merece ser comemorado porque todas as questões pertinentes às causas da mulher têm sido tratadas, têm sido divulgadas, amplamente discutidas com a sociedade, com os nossos parceiros, órgãos governamentais, não governamentais. Então, o fato de você trazer sempre à luz as questões da mulher, debater, informar a sociedade, esclarecer, merece comemoração. As mulheres tiveram que batalhar muito para poder estudar, trabalhar, votar. Por que a senhora diria que foram necessárias tantas lutas para direitos que parecem tão naturais? E olhando hoje por um outro prisma, dá para dizer que estamos vivendo talvez o esplendor das conquistas femininas? Esses direitos conquistados, sim, mas muitos outros ainda devem ser, pelos quais ainda devemos lutar, tem que estar na pauta, né, do nosso trabalho. Eu entendo que quando nós falamos em a mulher não tinha acesso ao estudo, isso é bem verdade, porque era proibido que ela cursasse curso superior, por exemplo. Né? A primeira que cursou medicina já foi aqui praticamente, foi no século XX. Então nós temos que entender que aquelas lutas foram necessárias para que nós chegássemos ao patamar que alcançamos hoje. Mas outras lutas ainda aparecem. Por quê? Mesmo com a divulgação pelos meios todos aí de comunicação, o acesso às informações. Queria que a senhora aproveitasse e falasse dos trabalhos que a comissão vem desenvolvendo, trabalhos que são muito importantes para a sociedade. Na OAB, a Comissão da Mulher Advogada, um projeto espetacular que nós temos, que é o Reflexão, Conscientização e Ação em todas as áreas de interesse, né, da mulher e, por que não dizer, da sociedade. Né? Então, a questão da violência, a questão da cidadania e educação familiar, os direitos trabalhistas, os assuntos internacionais. Em todas as esferas, nós temos 11 coordenadorias temáticas. Né? Em todas elas nós trabalhamos e trabalhamos de uma forma bastante positiva, capilarizada por todo o Estado, né? Por meio das nossas 23 coordenadorias regionais, abrangendo 235 subseções. Então, essa capilarização é fantástica. Os espaços de poder ainda são predominantemente masculinos. A senhora diria que nestes espaços o machismo está enraizado? Ainda assim, porque vimos de uma sociedade patriarcal. Todos nós sabemos disso, né, em que é conferido ao homem o papel de ser o provedor, de ser aquele que é o chefe da sociedade, o que direciona a família. Então, essa transformação cultural exige realmente postura das pessoas de aceitação, né, de conhecimento, de vontade de querer efetivamente entender o que está acontecendo, porque às vezes se acomodam, é dessa forma mesmo, mas não é dessa forma, né? Essa nossa luta é por direitos iguais, para que ninguém prepondere nem o homem sobre a mulher, nem a mulher sobre o homem. É pela igualdade dos direitos em todos os sentidos, seja na carreira acadêmica, seja na participação política, seja no acesso aos cargos diretivos, porque é um absurdo. Se a senhora tivesse que definir a condição da mulher hoje em uma palavra, qual seria? Respeito.
Oi, meu nome é Jéssica e eu gostaria de saber se as empresas com mulheres no comando são menos corruptas. Essa ideia veio de muitas pesquisas que estão sendo feitas, né? Então, isso começou com a questão política, porque eles começaram a estudar o perfil da mulher e do homem. E realmente há muitas diferenças no perfil, mesmo porque isso vem da cultura, da criação. E começaram a descobrir em certas pesquisas que os países onde há menos corrupção são os países em que proporcionalmente há mais mulheres na política. Então tem muitas pesquisas a respeito, mas nada é consistente a título de dizer não, a mulher é melhor que o homem nesse aspecto. Algumas decisões na justiça causam polêmica por ir contra a igualdade de gênero. Um exemplo foi a permissão para que as mulheres pagassem menos para entrar em casas noturnas. Fique por dentro. Em agosto do ano passado, a Justiça de São Paulo autorizou a cobrança de preços diferentes entre homens e mulheres na entrada de casas noturnas de todo o estado. No mês anterior, o Ministério Público havia considerado abusivo o pagamento diferenciado com o argumento de que a mulher ficaria em uma situação de inferioridade. Onde nós vivemos já está ruim. E se a gente faz isso, vai dar muito problema. Eu acho que tem que ser igual. Sim, e notório eles ganham mais do que a gente, ué. Segundo a Associação de Bares e Restaurantes de São Paulo, a cobrança de preços iguais de homens e mulheres poderia afetar o funcionamento das mais de 200 casas noturnas da capital paulista, que, segundo a entidade, gera 40 mil empregos. Gera uma certa insegurança jurídica e impede que as pessoas façam uma estratégia administrativa, uma estratégia de desenvolvimento e de gestão. Para o IDEC, a diferenciação viola o Código de Defesa do Consumidor. Nós temos uma prestação de serviço igual, né? Não existe uma diferenciação, que ela vai ter uma diferenciação de preço por gênero, o que não faz sentido. Colocar a mulher como isca é inconstitucional, né? Você coisifica a mulher. Nas ruas, a maioria defende o fim do preço diferenciado. Diria que é injusto, de certa forma, também a mulher pagar menos, né? Eu não acho certo. Inclusão social. Eu acho que é direitos iguais. Se as mulheres tanto brigam para ter direitos iguais. Em instantes, o comentário do presidente da OAB São Paulo sobre o tema conquistas femininas. E no teatro, as confusões de um casal durante uma convenção de trabalho. É o que vamos mostrar já já. Estamos de volta com o tema Conquistas Femininas. Quem faz o comentário agora é o presidente da OAB Seção São Paulo, Marcos da Costa. Ano após ano, somam-se os esforços em torno da igualdade de direitos civis, políticos e sociais das mulheres, nas mesmas condições asseguradas dos homens. É visível o ganho à medida que novas iniciativas se apresentam, seja no Brasil ou em outros países do mundo. Apesar das conquistas, o cenário ainda está longe do ideal. As mulheres, embora na média tenham escolaridade superior, ainda ganham menos do que os homens. A presença delas em postos de liderança é ainda muito pequena. E ainda há violência comedida por questão de gênero. Mas mudanças têm acontecido porque as mulheres têm cada vez mais voz. Na OAB de São Paulo, por exemplo, as mulheres tomam assento nos conselhos, comissões, diretorias da seccional e das 234 subseções do interior. Aliás, temos a maior participação feminina da história da entidade no nosso conselho seccional. E seguimos ampliando a participação feminina em nossa estrutura, com debates, eventos, militâncias nas causas que favorecem as mulheres em suas questões da luta pela igualdade do gênero. De modo igual, é urgente trazer à tona reflexões em direção ao ganho da consciência sobre o espaço feminino na estrutura social. É fundamental aumentar suas vias de acesso aos diferentes universos ainda dominados por ideias e atitudes masculinas. No Brasil, acentuadamente machista, precisamos como nunca das luzes, da inteligência e da capacidade única da mulher em defesa da dignidade humana. Imagine participar de convenções anuais de trabalho e tirar dali um relacionamento amoroso? Essa possibilidade aparece na comédia romântica Que Tal Nós Dois, em cartaz no Teatro Folha, em São Paulo. Uma mulher e um homem casados e com família. De quem é esse quarto? Não! Funcionários de uma grande empresa que se encontram num evento anual. Pra mim, chega! Basta, tá bom? Chega!
você tem uma palestra pela frente, você tem um cargo pela frente. O clima de confraternização abre a porta para uma noite de amor. A única com quem eu quero passar a noite é uma mulher casada. No dia seguinte, eles decidem não repetir o encontro amoroso. Mas no outro ano, a promessa é deixada de lado. Você só pensa nisso, né? Com você, eu só penso nisso. Não, para com isso que a gente tem uma... Ai, é o meu marido, Roberto! Não é Alberto, o seu marido é o Alberto! O romance se repete a cada convenção, até que no quarto ano, algo inesperado acontece. Eu sou a nova gerente geral! Você tem dois personagens que estão numa mesma condição de cargo, que disputam um cargo de gerente geral e ela ganha. E o fato de ganhar faz com que ela passe a ganhar muito mais do que ele. Porque o cargo, enfim, merece isso. E isso começa a influenciar a relação afetiva deles. Escrita por Juliana Araripe e Otávio Martins, a comédia Que Tal Nós Dois mostra a evolução de uma relação e o aparecimento de conflitos. Não, a disputa foi bem apertada. A disputa foi entre eu e duas mulheres lá. A peça se apropria desse feminismo, desse movimento feminismo que clama pela equidade, para fazer um retrato do que é esse casal contemporâneo e como o macho lida com suas perdas e a própria mulher lida com suas perdas. Porque, embora ela ganhe em termos de trabalho, ela também perde socialmente. Eu acho que essa peça fala disso. Fala que as pessoas são diferentes, que os sexos são diferentes, que a posição da mulher, quando ela atinge um lugar dentro de uma empresa superior à do homem, é sim um ponto de conflito, mas apesar dessas diferenças, as coisas no final funcionam justamente porque são diferentes, né? Gente, a gente vai discutir, a gente vai ficar mal-humorado, mas no final não tem jeito. Vamos somar o seu com o meu? Vamos fazer 2 e 2 não serem 4, vamos fazer 2 e 2 serem 7, né? Através de uma ótica bem humorada. É claro que eles iam ser obrigados a dar vaga para uma mulher. Afinal de contas, nunca tiveram uma executiva de alto cargo. Fazer o quê? Dirigida por Isser Coric, a peça segue em cartaz até 29 de abril, às sextas, sábados e domingos. Ingressos custam a partir de R$40. Se mordendo todo de inveja, devorando o cotovelo de tanta inveja de mim. O Teatro Folha fica no shopping Pátio Higienópolis, em São Paulo. Não. Nossa, que quanta gente incompetente, que absurdo! E aqui termina essa edição do Ordem do Dia. Marcamos um novo encontro para a semana que vem, sempre com um tema diferente. Este programa é feito em parceria entre a TV Cultura e a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Tchau, boa semana.